estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Nova Iguaçu, e eu, juntamente com o Alexandre, estaremos mediando essa mesa sobre o direito urbanístico. Eu sou Alexandre, da Universidade Federal Fluminense, do CAEV, e nós queremos agradecer a presença de todos aqui ao... Olha, devido a esses contratempos, a gente vai ler a carta na íntegra no final, tá bom? Só para ressaltar a respeito do carimbo, só vai estar valendo o carimbo, não vai precisar da rubrica hoje, na hora da saída. Isso. E, compondo a mesa, Direito Urbanístico, o papel das reformas da cidade, temos a professora Sônia Rabelo, professora de Direito Público Urbanístico, ex-vereadora do município do Rio de Janeiro e ex-procuradora-geral também do município do Rio de Janeiro, compondo a mesa. Ao nosso lado direito, o professor Alex Magalhães, advogado, professor de Direito Urbanístico da UFRJ. Com a palavra, o professor Alex. Olá. Boa tarde aí para todo mundo. Bom ver essa sala aí cheia, né? Um clima ameno, né? As pessoas, pelo jeito, né? À vontade no evento, que, enfim, sempre pode ser uma oportunidade grande, né? Além dos carimbos, né? Da gente acumular alguma coisa em termos de reflexão sobre o direito, né? De aprendizado. E eu agradeço demais aí o convite que me foi feito, né? Através aí do Tiago Viana, né? Do CACO, que, enfim, é ex-aluno que me honrou aí com esse chamado, e por conta disso, depois de muitos anos, eu estou voltando ao ambiente da UERJ, onde eu me graduei em 90, né? Aliás, fui aluno da professora Sônia Rabelo, né? Tive também essa grata honra, né? Me lembro até hoje da professora Sônia, lá nos idos dos anos de 90, fazendo longas explanações sobre os problemas jurídicos e políticos do Plano Collor. Foi lançado logo no ano de 90, que, em nome do combate à inflação, combateu o país todo, né? Paralisou todo o país, paralisa a economia, e, lógico, não vai ter inflação, né? Ninguém pode fazer absolutamente nada, então não teremos mais o dragão da inflação. Mas, enfim, aqui também, onde eu tive a honra de participar do CALC de 90, né? De até ajudar a organizar o ERE de 88, e, em termos de público, em comparação com esse aqui, né? No nosso tempo, o ERED era uma reunião de lideranças, né? Hoje evoluiu para muito melhor, felizmente, né? Então, um progresso importante que a gente teve. Então, cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentar aí a Sônia e lamentar realmente um pouco a presença da Lurdinha, que é um exemplo muito interessante de um intelectual orgânico da população, né? Ou seja, uma liderança popular, uma liderança comunitária que é de fato uma pessoa ultra preparada para qualquer discussão que a gente possa propor aqui envolvendo a questão urbana. Então, até, enfim, estimulo e sugiro à organização que até procure criar um outro momento, né, de debate, de encontro, né, que acho que, para quem não conhece, para quem nunca ouviu, vale muito a pena ouvir. É uma das lideranças populares que eu não só respeito, mas já aprendi muito, né, com ela e algumas outras que a gente conhece, né? São pessoas como ela que a gente precisa para fermentar, né, as inquietudes, ajudar, né, a dar um caráter orgânico, direcionado, às insatisfações, né, às indignações, às inconformidades que movem, né, os movimentos aí recentes, que a gente tem aí participado, né, e acompanhado. Então, é alguém que, nesse momento, sobretudo, tem um papel político, histórico, muito importante, né, para a nossa cidade, para o nosso país também. Bom, vamos então ao tema, né, que foi proposto aí para nós, que é o movimento pela reforma urbana e o papel das cidades
Só também eu estou dando um trato à bola no meu... Aliás, queria dizer que, felizmente, eu fui liderança estudantil num tempo que não existia celular, né? Seria talvez um pouco mais estressado que eu já sou hoje, né? Por conta disso. Enfim, movimento pela reforma urbana e o papel das cidades na Constituição de 88. Eu não sei bem, né, qual é a ideia que vocês têm, já trazem de antemão, a respeito disso que está dito no título aí, movimento pela reforma urbana, ou movimento da reforma urbana. Infelizmente, cadeira de Direito Urbanístico, eu leciono no FRJ, né, no Direito, na graduação, e no IPUR, no âmbito da pós-graduação, é uma cadeira que, na graduação em Direito, ela é optativa. Tem um só semestre, com 2 tempos, né? Então, é uma quantidade infinitamente pequena de alunos que tem a chance, tem a oportunidade de acumular alguma coisa mais específica sobre essa matéria, né? O quantitativo que tem nessa sala hoje, com certeza, é mais do que todos os alunos que eu já tive até hoje nessa disciplina na UFRJ, né, ao longo de 3 anos de magistério nessa universidade. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que é a realidade dessa disciplina no nosso país. Então, em cima disso, eu queria começar a fala pontuando alguma coisa, trazendo alguma informação. O que viria a ser isso? Né? Um movimento pela reforma urbana, né? Então, a notícia mais longínqua que a gente tem, que a gente poderia colocar como um marco zero aí desse movimento, seria ali na década de 60, quando acontece no então Hotel Quitandinha, em Petrópolis, né, há algum tempo não é mais hotel, um condomínio, um seminário intitulado Seminário de Reforma Urbana, que reuniu vários especialistas brasileiros, juristas e não juristas, gestores públicos, lideranças políticas, no momento tão quente politicamente quanto esse que nós vemos aqui hoje. No início da década de 60, o governo federal brasileiro, né, o governo de João Goulart, colocou na pauta a questão das reformas de base. Reforma universitária, reforma agrária, enfim, uma série de reformas estruturais para o país, e isso levou a que um conjunto, então, a que se organizasse um primeiro embrião de um movimento que veio a se auto-intitular de movimento de reforma urbana, e aí essa marca, digamos, ficou de lá para cá, né? Esse movimento produziu, desse encontro no Hotel Quitandinha, se produziu um documento com uma série de ideias e de conceitos, de proposições, que vieram, por sua vez, a gerar as nossas primeiras formulações, as primeiras ideias de nós termos, no Brasil, por exemplo, não só uma política urbana em termos nacionais, como também uma lei nacional de desenvolvimento urbano. Né? Logo em seguida ocorre o golpe militar, né? Só que no golpe militar, como ao contrário do que o mandante pensa, as pessoas não simplesmente foram para casa, se refugiaram, né? Ou foram para o aeroporto, né? e foram para o exterior. Né? Muitas pessoas aqui no país e fora do país continuaram resistindo, lutando, se organizando e propondo coisas. Então, a ideia de você ter uma reforma urbana e uma legislação nacional sobre isso, ela não se perdeu. Tanto é que, ao longo do período militar, alguns anteprojetos de uma lei nacional de reforma urbana se sucederam no tempo. Uma primeira redação no ano de 77, depois uma segunda no ano de 79, até que no ano de 81 é apresentado pela primeira vez ao Congresso Nacional um projeto de lei visando instituir marcos nacionais, marcos legais para uma política urbana. Esse projeto acabou não avançando muito em função do surgimento, do avanço de um outro movimento social importantíssimo de massas no Brasil, que foi o Diretas Já. Né? Então, o movimento pela redemocratização, primeiro pela anistia, depois o Diretas Já. Né? Tudo isso acabou confluindo para a convocação, então, né, no ano de 86, por meio de uma emenda constitucional, de uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma Assembleia congressual, né, ao contrário do que se desejava, do que a sociedade, então, do desejo manifestado nas ruas, né,
foi mais no sentido de uma Assembleia Constituinte exclusiva, né, livre e soberana. Ela até a frase que a gente tinha já decorado e repetia, né, em tudo que era lugar. Acabou, pela conjuntura política, pelas adversidades aí do jogo político, pela mediação, né, que então ocorreu, que não foi vitoriosa a tese de uma Assembleia Constituinte exclusiva, e sim, o que aconteceu foi uma Assembleia Constituinte congressual, né, ou seja, o mesmo colegiado, né, o mesmo corpo de senadores e deputados, acumularia o poder constituinte originário para elaborar a nova Constituição e o poder legislativo, né, derivado da Constituição de 67 e depois da emenda de 69. Então, o mesmo corpo parlamentar exerceu ao mesmo tempo as duas funções, o que foi interpretado como uma limitação, já que os parlamentares olhavam muito para o imediato e não apenas para o médio e longo prazo, como deve ser o horizonte, a perspectiva de uma Constituição. Acaba que o imediato, as demandas da conjuntura, comprometeram algumas pautas da Constituição que foi elaborada em 88, que está em vigor até hoje, embora já desfigurada, né, por uma série de emendas que alteraram aí profundamente o caráter, né, dessa Constituição e aquilo que ela possibilita e permite, né, à sociedade brasileira. Então, na Constituição de 88, pela primeira vez na nossa história, a política urbana, a pauta do movimento da reforma urbana, que veio então se fortalecendo ao longo da década de 60, ganha áreas mais populares, porque movimentos populares começam a se organizar em favelas, em loteamentos, em bairros populares, vieram num acúmulo de força bastante importante, além de outras organizações igualmente importantes que vieram se constituindo ao longo das décadas de 70 e 80, como o movimento de mutuários. Na década de 80 havia um problema gravíssimo de mutuários, ou seja, adquirentes de imóveis do então BNH, do Sistema Financeiro da Habitação, que estavam se tornando inadimplentes em função da alta de juros que inflacionou, multiplicou exponencialmente os valores e o custo do financiamento imobiliário. Então, gerou-se uma crise enorme. Então, se constituiu um grande movimento de mutuários, havia um movimento de inquilinos, né, que havia um outro problema, muitas pessoas morando de aluguel e com problemas de despejo. A questão da denúncia vazia era uma questão, então, que já se colocava naquele momento. Movimentos de moradores de favelas, movimentos como, por exemplo, onde eu conheci a Lourdinha, né, no ano de 90, alguma coisa assim, movimento de poceiros urbanos de Volta Redonda, né? Então, esses movimentos começaram a ganhar corpo no país inteiro e se criou uma certa convergência entre esses vários movimentos no intuito de elaborar uma emenda popular da reforma urbana, né? Processo Constituinte brasileiro de 87 a 88, durou quase 2 anos. Ele teve, digamos, essa virtude, ou talvez essa contingência incontornável. Talvez a sociedade não aceitasse nenhuma outra hipótese que não passasse por uma participação decisiva sua no processo constituinte. Isso se deu através da possibilidade das emendas populares, ou seja, para a feitura da Constituição, não apenas os constituintes teriam legitimidade para apresentar emendas. Também a população, através de um número mínimo de assinaturas e um número mínimo de instituições que avalizassem essa proposta. Então, isso foi uma das forças do processo constituinte, e o nosso capítulo constitucional da reforma urbana, que eu não tenho a Constituição aqui, é um capítulo de 2 artigos, 182 e 183, ele é um capítulo que foi fruto, teve o seu embrião na emenda popular da reforma urbana, que é um documento que hoje vocês não têm nenhuma dificuldade em encontrar na internet, e é um documento até interessante de ser buscado, ser baixado, ser lido com atenção, que uma das coisas que vocês vão perceber é que uma extensa proposta feita pela sociedade, esses fatos é até bom recuperar, que valem como referências para nós pensarmos o que pode estar adiante de nós no nosso futuro político próximo, né? Quer dizer, diante de grandes movimentos populares que têm aí se levantado pelo país,
uma das questões que tem surgido é qual vai ser o day after disso, né? O que será e agora? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima medida? Isso desdobra em quê? Se concretiza de que maneira? Então, no caso da nossa experiência da Assembleia Constituinte, a emenda popular da reforma urbana foi uma extensa emenda de mais de 20 artigos, tratando dos temas que contemplavam todos os segmentos que se aglutinaram debaixo dessa bandeira, desse movimento chamado Movimento de Reforma Urbana. A questão dos mutuários, dos locatários, dos sem-teto, das favelas, dos vazios urbanos, dos mecanismos de gestão da cidade por parte das prefeituras, da transparência orçamentária, enfim, uma série de bandeiras foram canalizadas para essa emenda que continha propostas a respeito disso tudo. Né, de transportes, por exemplo, já estava lá na emenda da reforma urbana o ponto que foi o estopim do atual movimento aí de massas brasileiro. A questão dos transportes já estava ali colocada no ano de 87, há mais de 25 anos atrás. Historicamente, já é um período já bastante relevante, por sinal, mais de um quarto de século. Então, esse extenso capítulo, ele se transforma em 2 artigos. Então, foi, digamos, um grande corte. Se foi importante, de um lado, a reforma urbana entrar na nossa Constituição, a nossa Constituição falar do direito urbanístico pela primeira vez, se usa essa expressão, aparece na Constituição, está lá no artigo 24, na repartição de competências, né, o direito urbanístico. Se deu uma grande amplitude à noção de função social da propriedade, que foi um outro ganho, um outro avanço extraordinário. Então, em meio a uma série de avanços de outro lado, e de conquistas, nós, de outro lado, temos que reconhecer que houve, digamos, alguns expedientes que limitaram esses avanços. Então, um deles foi esse. A emenda da reforma urbana foi amplamente, digamos, tesourada, digamos assim, né, a falta de outra expressão, durante o processo constituinte. Se tirou muita coisa que era importante que figurasse, né, que figurava nessa emenda. De outro lado, entraram coisas que buscaram reduzir os efeitos, amortecer os impactos das mudanças e dos avanços que estavam sendo, então, instituídos via Constituição. Então, por exemplo, uma das coisas que ali já provocou muito debate foi a questão de se instituir a figura da obrigação de dar aproveitamento à propriedade. Né? Nós aprendemos, né, na concepção clássica de propriedade, na concepção liberal, oitocentista, lá do Código de Napoleão, do nosso primeiro Código Civil brasileiro, que ali se incorpora aquela concepção da propriedade como um direito absoluto, ou a concepção quiritária de propriedade, como diz o outro mestre meu importante, que é o Ricardo Lira, também foi professor aqui da UERJ, que também já se aposentou, mas figura entre nós também uma outra pessoa importante aí nessa trajetória do direito urbanístico brasileiro. Então, isso muda com a Constituição, que ela passa a dizer que a propriedade é um conjunto de deveres, não só um conjunto de direitos, poderes ou faculdades. Entre esses deveres, o dever de dar aproveitamento adequado, de usar, de não deixar vazio o seu próprio imóvel, não deixar baldio o seu terreno, e sim nele edificar ou parcelar ou utilizar esse terreno, esse imóvel, para os fins que ele possibilite, para que a sociedade não fique privada daquele bem, para que aquele bem não fique sendo arbitrariamente estocado, mantido sem uso pelo proprietário. Então, se instituiu, via Constituição, essa obrigação, a obrigação de usar, edificar ou parcelar a própria terra quando ela não tem qualquer aproveitamento. Então, como é que você faz, então, para atenuar os efeitos dessa medida? Se estabelece, então, na Constituição que isso vai ser feito
nos termos de uma lei nacional e nos termos de um plano diretor municipal. Então, ou seja, se colocam dispositivos que impedem a aplicação imediata dessa medida, que condicionam essa medida à edição de uma lei nacional e outra lei municipal. Então, os municípios precisaram ficar fazendo ginásticas normativas, interpretativas da Constituição, para tentar viabilizar e acelerar a aplicação desse instrumento, né? Um outro exemplo que eu daria: a nossa Constituição, ela institui a figura do IPTU progressivo no tempo, né? Nós já tínhamos a progressividade por outros fatores, né? No espaço, por outros motivos. Em 88 se institui, então, a progressividade no tempo. Isto é, se você não dá uso adequado ao bem que lhe pertence, a alíquota do IPTU desse imóvel ela vai subir ano a ano até que você adeque o seu comportamento ao interesse da coletividade, até que você dê adequado aproveitamento ao seu imóvel, a fim de atender não somente ao seu interesse de dono, mas também ao interesse da coletividade. Então, um outro modo importante que a Constituição de 88 traz para controlar, para tentar induzir a um uso da propriedade menos lesivo ao interesse da coletividade, né? O que se faz, então, para tentar restringir os efeitos, o alcance, o impacto desse tipo de medida? Se estabelece, coloca isso se foi feito, né? Foi sem dúvida, um jurista sagaz que pode ter tido essa ideia, né? Se coloca na Constituição um simples advérbio, que foi sucessivamente, ou seja, esse instrumento só pode ser aplicado depois de aplicada a edificação compulsória, sucessivamente em relação a ela, né? Também se institui na Constituição a desapropriação urbanística, a desapropriação sanção, uma desapropriação para punir o proprietário que não dá aproveitamento adequado ao seu bem. É uma desapropriação cuja indenização ela não precisa ser nem prévia, nem justa e nem em dinheiro. Ela é extremamente facilitada no intuito de penalizar o proprietário que age em desconformidade ao interesse coletivo e dar ao município um instrumento para a obtenção de terras que possam ser usadas para fins públicos, para moradia popular, para equipamentos públicos, para reserva de áreas, para praças, etc. Então, também isso é condicionado a essa cláusula de sucessivamente. Não pode ser aplicado de imediato essa desapropriação. Ela só pode vir depois de outras duas medidas, né? Um outro exemplo que eu daria: a Constituição de 88, ela institui a figura da usucapião especial urbana, ou usucapião pró-moradia. Nós já tínhamos a usucapião extraordinária, ordinária, no Código Civil 16. Em 34 aparece a usucapião especial rural, também chamada de pró-labore, né, em favor daquele que mora e cultiva a terra, é uma determinada terra da qual possui, da qual não é dono. Então, um modo de dar a terra a quem nela trabalha, contemplar, né, os trabalhadores rurais, sem terra. Então, em 88, de maneira até bastante tardia, pode-se dizer, se institui a usucapião especial urbana. Na proposta popular, da emenda popular de reforma urbana, essa usucapião ela se consumava num prazo de 3 anos, para um lote de, no máximo, 300 metros quadrados, segundo um processo judicial sumário. Na versão final da Constituição, os 3 anos aumentam para 5, os 300 metros caem para 250, aparece o condicionamento de não haver outra propriedade em nome do usucapiente, o processo sumário desaparece e, para completar o trabalho do Legislativo, o Poder Judiciário, por meio de súmula, manifestou, o STF, no caso, provocado, agora não me recordo exatamente por quem, ele firma, poucos anos depois da Constituição de 88, ele firma o entendimento de que esses 5 anos da usucapião urbana, como ela é uma forma nova de usucapião,
eles só poderiam ser contados a partir da edição da Constituição, não se computando, portanto, o prazo anterior à própria Constituição. Então, veja como, por diversos mecanismos, o Legislativo e o Judiciário, eles vão tolhendo, vão recortando, vão adequando, vão suavizando o impacto, o ímpeto das mudanças pelas quais a sociedade clama e se mobiliza. É um pouco uma síntese que houve durante o período militar a respeito do processo de abertura democrático. Alguém, que eu já não me recordo mais quem, cunhou a expressão: não, nós somos a favor, alguém da situação, da então situação, cunhou a síntese: não, nós somos a favor da abertura, mas de uma abertura lenta, gradual e segura. Né? Então, uma coisa sob medida, sob controle, não fugindo em nenhum momento de maneira muito forte, de maneira muito evidente dos interesses do centro de poder. Né? Então, toda essa dinâmica, ela, de fato, ela pode ser sintetizada nessa expressão. Então, esse é o contexto em que o movimento da reforma urbana se constitui e ele se incorpora na nossa Constituição. Né? Alguém poderia, então, perguntar, bom, como é que estaria, então, hoje, né, o movimento de reforma urbana? Onde é que a gente poderia localizar o movimento da reforma urbana no atual contexto? E aí que eu quero também aproveitar, né, o tema aí do momento e fazer aí um outro link aí interessante entre o tema aqui da mesa e a nossa conjuntura presente. Quem que pode passar aí o slidezinho aí? Eu trouxe aqui Aí, pronto, ótimo. Fiz aqui, botei aqui algumas coisas não muito extensas, um slide até meio michuruquinho, eu diria, né? Mas, enfim, foi o que o tempo permitiu. Então, aqui, eu diria, nós temos uma expressão bastante interessante do movimento de reforma urbana, ou seja, no conjunto de bandeiras que foram levantadas recentemente, no conjunto de pautas, a gente pode dizer que, indiscutivelmente, a pauta da reforma urbana se encontra presente. Ela foi manifestada, foi verbalizada em diversos momentos. Sobretudo, uma surpresa positiva, eu diria, ela foi verbalizada em movimentos sociais que se localizam nas periferias das nossas grandes cidades. Né? No caso, Rio de Janeiro, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, nós tivemos dois exemplos bastante interessantes disso. Né? Aqui, nesse primeiro slide, eu estou colocando o exemplo da manifestação que aconteceu na última semana, de iniciativa dos moradores da Rocinha, que saíram caminhando, né, lá do local em que vivem, em direção ao Leblon, em direção ao imóvel de residência do governador. Fizeram ali uma caminhada de mais ou menos 6 quilômetros, e essa manifestação que, ao longo dela, contou com a adesão dos moradores do Vidigal, que estavam ali no meio do caminho, e de outras pessoas que foram aderindo ao longo da manifestação. Né? Um outro exemplo bastante interessante acontece em São Paulo, né? Em bairros ali chamados Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul, no extremo sul, ali na periferia sul do município de São Paulo. Né? Então, também uma outra área, essa até não fica muito mais que 6 quilômetros da residência do governador, deve ficar uns 60 no mínimo. Então, também nessa região, os moradores ali também se manifestaram, colocaram as suas pautas, e nos dois casos aconteceu uma coisa muito interessante, a meu ver. Né? A pauta dos movimentos das periferias das cidades não são a mesma pauta dos movimentos da Avenida Paulista, da Avenida Presidente Vargas, por exemplo. Né? Enquanto num espaço, né, a gente via bandeiras como a da PEC 37, né, uma bandeira que eu diria de duvidosa, né, legitimidade, né? Enfim, depois a gente pode até aprofundar no debate esse ponto, mas eu não estou entre aqueles que
solte rojões adoidados para o engavetamento da PEC 37. Né? O motivo que eu daria de maneira muito simples e sumária: o Ministério Público não processa só políticos. Ele processa também pessoas como nós estamos aqui nessa sala. E também pessoas que estão abaixo de nós na escala social. Então é necessário ter olhos para isso também. É necessário não ter falsas ilusões com relação ao caráter democrático do Ministério Público, que aqui para nós é uma instituição que tem muito, muito a avançar nesse ponto, em termos de transparência, democracia, afinação com os interesses da sociedade. Ainda tem distanciamentos e cisões seríssimas em relação ao interesse da sociedade. Então, apareciam bandeiras como o combate à corrupção, né? O Estatuto do Nascituro, né? Mais recentemente a questão da cura gay, né? O Fora Renan Calheiros, né? Teve até fora Dilma também teve, né? Enfim. Então, uma série de bandeiras, né? E uma série até de eventos também bastante preocupantes, né? Os episódios das máscaras, né? Das tomadas de bandeiras das pessoas que precisaram ficar agrupadas sob pena, né? De não chegarem ilesos em casa, né? De riscos e ameaças ali graves, né? A sua presença, a sua integridade, né? O fora partidos, né? Teve ali episódios também bastante preocupantes, eu diria, né? E a pauta da questão das passagens de ônibus também, que foi aí o grande mote de tudo, tá? Quando nós olhamos, né, se a gente olhar os movimentos aí, esses dois que eu citei, por exemplo, o de Capão Redondo, Campo Limpo, né, da Rocinha, do Vidigal, que bandeiras a gente observa nesses dois episódios, né? Aumento de aluguéis, mais corredores para motoqueiros, o fim das remoções, o fim das ações policiais truculentas, o controle da violência, inflação de alimentos, não serem recebidos, não serem ouvidos pelos governantes, contra o caveirão, as obras do PAC, né, que têm prioridades que não são as prioridades dos moradores de certas localidades, favelas, loteamentos, as más condições das UPAs. Então, veja que a pauta ela muda de maneira bastante sensível, né? E a pauta da reforma urbana, ela aparece com bastante força, com bastante evidência, né? Então, a questão dos aluguéis, né, a gente não sabia por onde andava, reaparece aí de maneira bastante interessante. Os aluguéis foram bastante liberalizados, né? A nossa lei de aluguéis, a Lei 8245/91, é uma lei totalmente pró-mercado, né? É uma louvação, né, das lógicas e das dinâmicas de mercado, né? Então, dentro desse contexto, né, eu quero pegar aqui, fiz questão aqui até de trazer alguns trechos aqui do pronunciamento da nossa presidenta, né, no dia 21, quando ela coloca o seguinte: a cidadania e não o poder econômico deve ser ouvido em primeiro lugar. Foi uma das muitas colocações, algumas delas surpreendentes, né, me surpreendeu até positivamente em vários momentos, né, mas essa colocação eu vou gravar e eu vou cobrar, né? A cidadania, não o poder econômico, deve ser ouvido em primeiro lugar. Então, se assim eu colocaria essa nova pauta. Vamos, então, começar a repensar a nossa legislação de aluguéis. As pessoas estão colocando a questão dos despejos, todo mundo que já alugou imóvel, recentemente se deparou com isso, uma enorme valorização imobiliária em vários contratos que foram vencendo, que ficaram sujeitos à renovação. O pacto proposto pelo locador era ou um aumento de 100% ou despejo sumário, ou notificação para desocupação do imóvel. Quer dizer, cabe no país novo que se quer construir um poder privado dessa ordem, de impor uma condição, né? Parece até a FIFA e o COI, né? Ou aumenta 100% ou fora, né? Então, acho que essa é uma pauta que merece ser integrada, né, na rediscussão dos caminhos, né, do país, né, para o novo momento que a gente deseja alcançar, né? A questão das remoções. A nossa legislação estadual e municipal
é absolutamente clara na vedação das remoções. A Constituição Estadual do Rio de Janeiro, de 1990, ela veda as remoções, ela proscreve as remoções, ela abole as remoções do nosso sistema jurídico. É uma instituição não existente, não admitida, não recepcionada no sistema constitucional do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, queria aproveitar que eu toquei nesse ponto e fazer também uma recomendação importante a todos aqui, que a gente dê um pouco mais de atenção às nossas constituições estaduais, às nossas leis orgânicas, né? Elas integram o nosso sistema constitucional e são documentos importantíssimos. Aliás, muitas das propostas, eu esqueci de contar esse pedaço da história, muitas das propostas que não foram recepcionadas na Constituição da República de 88 foram reapresentadas nas constituintes estaduais e municipais de 89 e de 90 e foram incorporadas. O capítulo da política urbana na Constituição Estadual é muito mais rico do que na Constituição da República. O capítulo da política urbana na Lei Orgânica do município do Rio é de uma riqueza extraordinária. Né? Tem momentos que ele chega a ser emocionante, como alguns, né, das manifestações que aconteceram. Então, é necessário ter olhos e ter estudos para essas referências normativas, porque até para que elas não sejam esquecidas, para que elas sejam, no momento oportuno, arguídas, né, e brandidas pelos movimentos que podem ter a legislação ao seu lado no momento de legitimarem as suas demandas. Então, como é que nós admitimos as remoções ao arrepio da lei? Como é que nós convivemos? Como é possível isso? Né? Como é possível que nossos governantes não tenham sido interpelados em função do recrudescimento de uma política de remoções em que pese as nossas constituições de quase 25 anos de vigência dizendo o contrário? Então, essa é uma questão que está colocada, que é possível, né, de ser retomada nesse momento aí importante, né? A reivindicação por ser ouvidos nos processos, as decisões contarem com a oitiva da sociedade, né? Volto aí ao pronunciamento da nossa presidenta, que também fez referência a isso, né? É um clamor por mais cidadania, pelo direito à participação, pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do legislativo e do judiciário. Então, é uma boa hora para nós recuperarmos o princípio da participação, o princípio da gestão democrática. É um princípio fundamental do direito urbanístico brasileiro. Todo mundo que estuda vai passar pela discussão dos princípios e vai ver que está lá. O direito urbanístico brasileiro está encharcado desse princípio. A Constituição da República Estadual e a Lei Orgânica estão encharcadas desse princípio, né? É uma boa hora de começarmos a tirá-lo do papel. É uma boa hora, por exemplo, para repensarmos o Conselho Municipal de Política Urbana do município do Rio de Janeiro, que notoriamente não atende aos critérios de participação, é amplamente insatisfatório para atender o princípio da participação. Tem municípios que, pior ainda, nem tem qualquer conselho. Tem conselho absolutamente nenhum, né? Tem municípios que o prefeito manda carta para o vereador, quando o vereador faz uma emenda no projeto que ele mandou para o legislativo. O prefeito pergunta para os vereadores por que eles estão fazendo emendas no projeto que ele mandou para a Câmara, né? Foi um fato que eu já observei ao longo da minha atuação profissional. Então, nós temos seríssimas restrições aos mecanismos de participação democrática. Nós tivemos uma experiência belíssima no país, que foram chamados orçamentos participativos. Vários municípios introduziram essa ferramenta, né, de abertura, de transparência do seu ciclo orçamentário, de discussão com a sociedade das prioridades para os gastos e para os investimentos públicos. A sociedade tinha um momento, tinha uma oportunidade para intervir, para apitar, né, para deliberar sobre as prioridades que iam fazer parte das leis orçamentárias. Então, que tal recuperarmos essa experiência? Por onde andam, né, as experiências de vários municípios que foram importantes, Porto Alegre,
alguns municípios no ABC paulista, Recife, até municípios assim completamente desconhecidos, e Capuí, no interior do Ceará, teve experiências assim brilhantes a esse respeito. Então, é o momento de recuperar isso tudo. É o momento, por exemplo, de nós repensarmos o formato das nossas audiências públicas. Há algum tempo eu tenho visto insatisfação de estudantes, de lideranças populares com relação a esse ritual. Várias legislações nossas obrigam você, antes de tomar essa decisão, a convocar uma audiência pública. Mas já me perguntaram alguma ideia, mas e daí? Eu fui lá na audiência, protestei, propus. E aí, feito isso, a autoridade encerra a audiência e passem bem todos vocês. É assim? Quer dizer, isso não mais satisfaz, isso não mais atende, isso não mais contempla, isso não responde aos interesses, às indignações que movem a sociedade hoje em dia. Então, é um bom momento de nós repensarmos esse instrumento. Então, essa acho que é a ligação que eu faria, né? Acho que, como eu preparei aí poucos slides, né, eu colocaria, né, que, de fato, pegando aí essas colocações aí, do pronunciamento da presidenta, é um momento importante de pensar as responsabilidades dos governantes nos 3 níveis, dos 3 poderes, do legislativo e também do judiciário. Eu muitas vezes observo que o judiciário fica na sombra das demandas e clamores populares, e os absurdos no judiciário são tão grandes ou até maiores do que em relação aos outros poderes. Não faz muito tempo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conseguiu aprovar na Alerj uma proposição que instituía um auxílio moradia para juízes, né? Como se precisassem de auxílio moradia. E, se isso não for suficiente, esse auxílio moradia, ainda por cima, é retroativo, né? Não é apenas para o futuro, é também para sanar um passivo que haveria com relação ao pagamento desse auxílio, né? Ou seja, isso, lamentavelmente, não provocou nenhuma manifestação, né? Aí sim, né, seria um motivo para atirarmos pedras na Alerj, né? Não gosto nada, não simpatizo em nada com quem atirou pedra na Alerj. Acho que não melhora em nada a representação política que tem lá. Porém, né, tem coisas que acontecem que, no mínimo, dá vontade de fazer isso, né? Que passa pela cabeça, passa, né? Então, que mereceria um repúdio muito evidente, né, e uma reação muito forte, mereceriam. Então, há muito que... Essa aí é uma publicação que eu coloquei do período constituinte, um trabalho de vários juristas, coordenados pelo Instituto Apoio Jurídico Popular, que levantaram essa questão também como pauta para a Constituinte, da democratização do Judiciário, e eu acrescentaria hoje também a democratização do Ministério Público, da Defensoria Pública. Nós estamos no meio de uma disputa muito grande de garantir uma ouvidoria para a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública até aceita, mas diz o seguinte: olha, o ouvidor tem que ser um ex-defensor. O ouvidor não pode ser uma pessoa da sociedade. Então, é aquela mesma lógica, né? De extensão lenta, gradual e segura, tudo sob controle, para não fugir muito, para não avançar demais, para avançar sob medida. Essa é a lide que a gente vai ter o tempo todo, e acho que é para isso que os estudantes têm um papel fundamental, e, enfim, como possibilidade de futuro, né, como uma prospecção que a gente pode fazer, é que as demandas, a princípio muito difusas, vão se organizando, vão se corporificando, vão se objetivando. Eu acredito, então, que os estudantes têm um papel fundamental, né, e é isso que eu incentivo vocês a fazerem, né, a não saírem da luta, a continuarem atentos e se engajando, né, em movimentos que procurem aprofundar e radicalizar, né, não o saque, não o arrastão, não, né, as quebradeiras, né, mas sim radicalizar a ação política, a consciência crítica, a organização em torno de interesse e propostas que venham a criar um país mais democrático, né? E, enfim, para eu estar aqui hoje, para eu falar isso tudo, é porque eu acredito nessa possibilidade, que há luz no fim do túnel e não é um trem vindo na direção contrária. Ok? Obrigado a vocês. Vamos aí para o debate.
Antes de passar a palavra para a professora Sônia Rabelo, a gente quer dar um breve recado para vocês. O pessoal da PUC pediu para que todo mundo da IBMEC fosse tratar com relação da IBMEC, do CAMELS, que é o nome do centro acadêmico de vocês, fosse tratar da questão do carimbo com eles na hora do término da nossa atividade aqui. E outra coisa, nós vamos agora passar a palavra para a professora Sônia Rabelo, e após a palavra de todos, nós vamos abrir as perguntas por blocos. Só levantar a mão. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer aos organizadores do ERED o convite. Né? Eu nunca participei do ERED, nunca fui convidada, evidentemente. Né? No meu tempo de estudante não tinha, então, para mim, é uma satisfação muito grande, uma surpresa também, numa tarde de sábado, eu juro que vocês me surpreenderam, agradeço a presença. Eu pensei que eu ia encontrar umas 15 pessoas aqui. Quando eu entrei na sala aqui, vi esse monte de gente, fiquei muito surpresa mesmo, e me deu assim me perguntar que eu ia falar para 15 pessoas é uma coisa, que eu vou falar para vocês me parece outra. Então eu vou deixar um pouco o tema livre e a ideia livre também, porque eu estou em dúvida, né, sobre o que eu deveria falar para vocês, né, de uma experiência acadêmica. Dei aula aqui na UERJ, aqui no 7º andar. Comecei a dar aula em 1980, aqui. Né? Dei a aula até 2012, me aposentei em dezembro agora de 2012. Quando eu comecei a dar aula de Direito Administrativo aqui, comecei a dar aula em 1980, a Constituição que vocês estudam é de 88. Então, quando eu comecei a dar aula, vigia no país a emenda constitucional número 1 de 69. Vocês nem devem ver historicamente o que é. E comecei a dar aula, primeiro dei umas aulas de constitucional, depois dei de civil, e acabei entrando para a cadeira de Direito Administrativo. Em 1983, quando eu comecei a dar aula de Direito Administrativo, o que existia de Direito Administrativo é o Erli Lopes Meireles, que, por incrível que pareça, ainda continua sendo um dos livros mais citados nos tribunais, porque o Erli realmente é um sistematizador muito, muito bom. E não tinha nenhuma dessas leis que hoje tem aí, de 8666, de licitação, era só o Decreto-Lei 200. Mas tinha lá os princípios, moralidade, legalidade e tal. E quando você entrava na aula, em 1983, para começar a falar sobre o princípio da moralidade administrativa, os alunos olhavam assim com um olhar, época ainda da ditadura, né, com espias dentro da aula, né, que tinham as pessoas que os militares punham dentro da faculdade para denunciar alunos e professores que falassem mal do governo. Né? E aí os alunos, você não podia falar mal das instituições, não podia questionar o governo. Então, nesse sentido, né, para quem viveu esse período, passou o período fez a Constituição de 88, editou as novas leis, essas novas leis de direito público que estão aí, são todas pós-88, foram construídas a partir de vários movimentos sociais. E aí eu vou pegar uma carona um pouco no que o Alex disse e dizer um pouco dessa experiência que é efetivamente assim mesmo. As coisas se constroem através de movimentos de rua. Né? Antes de eu começar a dar aula, né? Quando eu comecei a estudar aqui na UERJ, isso é importante, eu entrei para a UERJ em 1972, o diretório estava fechado,
eu era do Conselho de Representantes que a gente conseguiu abrir lá no Catete, e a sala que a gente abriu, quando a gente abriu por autorização especial, que depois a gente foi processada por isso, estava cheia de sangue. Tá? Então, esses movimentos, eles foram construídos lentamente. E a suposta abertura de 88 também foi construída com muito sacrifício e lentamente. Essa construção ainda está em vigor. Mas essa construção, acreditem, é lentíssima. E essa construção, ela só se dá e só muda com o movimento cultural das pessoas saberem para onde querem ir. Porque, do outro lado, as pessoas que não querem mudar, elas continuam com a sua estratégia. E a mudança é uma mudança ideológica. A luta é uma luta ideológica. É uma luta cultural e ideológica por esse novo país. A pergunta é qual o novo país que nós queremos e qual o preço que a gente quer pagar por ele. Então, eu quero dizer, estava falando com o Alex também antes de começar esse expediente aqui na parte da tarde, que eu estava me lembrando de um filme italiano, chama O Leopardo, não sei muito bem se é de Visconti ou de quem que é, que tem uma frase famosíssima. É uma localidade da Itália em que há uma insurreição da cidade contra a situação que estava vigendo e que tinha lá os nobres da cidade que dominavam a cidade, né? E aí a elite da cidade se reuniu, a elite de poder da cidade se reuniu e perguntou: o que nós vamos fazer? Todo mundo está se rebelando. Aí o comandante da elite falou: nós vamos propor as mudanças para, em propondo as mudanças, tudo continue como está. Qual é a lógica desse pensamento? É que a mudança proposta pela elite que está no poder é uma mudança estratégica para que tudo continue como está. A pergunta é se as pessoas que estão fazendo a mudança sabem quais os pontos de mudança e como fazê-las. Então, por isso, é que, independente de tudo o que eu programei para falar, eu escolhi falar sobre os negócios imobiliários do Rio. Por uma provocação que eu quero fazer para vocês. Todos estão querendo, ou dizem que estão fazendo, a reforma urbana para melhores condições de mobilidade urbana, melhores condições de moradia, de acesso à moradia, não só para aqueles que não têm, mais de 1 milhão de pessoas que vivem em comunidades, que o problema, e eu digo, não é não remover, é dar condições a essas comunidades de habitabilidade, o que muitas vezes é impossível sem remover. Porque as condições de habitabilidade em qualquer comunidade é lamentável, é um horror, é insalubre, não tem condições de urbanização. E isso há anos, há século. A favelização no Rio de Janeiro tem mais de um século. E nada, nenhuma política urbana deu conta de produção de moradia social. Produção de moradia social. E por que a produção de moradia social não é feita no Rio de Janeiro? Porque a planificação do Rio de Janeiro, como as demais planificações, aqui a maioria dos estudantes daqui de Direitos pelo menos do Estado do Rio de Janeiro, e é desse Estado que a gente vai falar e dizer, a planificação é uma planificação que não dá conta da produção de acesso à terra não como um direito individual, mas como um direito coletivo a ser repartido para um usufruto de moradia, de espaço social coletivo, de parques coletivos,
da não apropriação de espaços públicos para individualização. É uma produção como se precisasse, e isso eu discordo da Lourdinha, pena que ele não está aqui, de diminuir os espaços públicos, como o Jardim Botânico, para dar condição de moradia, numa vergonhosa omissão da autoridade pública, que está consumindo mais de 3 milhões de metros quadrados no Rio de Janeiro para elitizar, sem que movimento social nenhum levante a voz sobre isso. E eu vou mostrar aqui quais são esses espaços urbanos que no espaço de tempo de, no mínimo, de 5 anos, está privatizando 3 milhões de metros quadrados no Rio de Janeiro, sem provimento de nenhuma moradia social. E numa armação das contínuas elites fundiárias do Rio de Janeiro, que não fazem planos, não se iludam, não é no discurso que eles agem na prática, eles estão planejando hoje o que vai acontecer no Rio de Janeiro daqui a 5 e 10 anos. Nós estamos aqui discutindo o que houve no passado, essa privatização que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, mas lá na Câmara de Vereadores